Aviso. Em 1878, Césare Lombroso publicou o livro O Homem Delinquente, no qual dizia que a maior parte da delinquência era devida a um retardamento do desenvolvimento embrionário. Nessa obra, o delinquente nato tinha orelhas em asa, testa inclinada e baixa sensibilidade à dor. Daí as tatuagens. Lombroso destacava também uma espécie de terceira fossa occipital no crânio de um delinquente famoso. Ao longo do nosso trabalho, será inevitável fazer muitas referências ao Lombroso, ainda mais num país de delinquentes natos. Uma vida sem nada de especial, como qualquer outra. Não aprendi que importância é uma palavra vazia há 5 dias, quando minha pele começou a ser perfurada por vermes. A primeira pessoa que eu ouvi dizer importância foi meu velho, quando disse para os caras da boca que não tinha importância, que furassem seu corpo na bala, se não fizessem nada à casa, à mulher e ao moleque. Depois, eu aprendi que a importância depende da fissura, do perigo e do que te dizem quando você serve para alguém conseguir o que quer. Enquanto não percebi que a decomposição seria o meu destino, eu achava que o crime sempre foi o meu destino. Fui um delinquente nato, mesmo sem terceira fossa occipital, mesmo que não tivesse as orelhas em asa e a testa inclinada. E quanto à resistência à dor, aprendi com o tempo, não para encher-me de tatuagens, mas para seguir minha vida de servidor. Servidor de todo tipo de pessoa que subiu o morro desesperada e era capaz de qualquer coisa para matar a fissura. Servidor da polícia que precisava complementar o salário com a grana que a gente dava para que facilitassem nossa vida. Servidor público, porque se não fosse a minha vida no tráfico, nem a guerra pelos domínios de morros, nem os noiados que viraram lixo com a pedra, com a merla, o churume, que acabavam na rua e depois de virar bicho, roubavam, assaltavam, se agrediam, se matavam. Se todos nós não fôssemos perigosos, se as pessoas não precisassem ser protegidas de nós e da nossa ação criminosa, não seria necessária a existência dos protetores. Protetores que precisam ser armados, equipados, precisam ser administrados, precisam ter suas ações planejadas, precisam ter chefes escolhidos através de eleições que custam muito dinheiro. E mais importante que isso, a ação coordenada de todas essas pessoas precisa chegar à sua finalidade, ao seu objetivo. Levar para a gaiola desumana a quantidade suficiente de canaãs, aqueles amaldiçoados por Noé por domínios. A quantidade de delinquentes suficiente para encher os olhos de telespectadores sedentos de justiça contra seus próprios primos, filhos, irmãos, e que justifiquem a existência das jaulas humanas, um lugar que existe para que todos tenham medo de ir para lá, um lugar que seja tão horrível que só de imaginar a possibilidade de acabar ali faça que você mate seu filho de fome, deixe sua mãe perder tudo, opte pela inanição. Crime organizado é uma coisa no mínimo exótica. Biólogos investigam e descobrem um tipo de animal e depois dão-lhe um nome, como tatu. O crime organizado é uma coisa que primeiro ganhou nome, depois começaram a investigar o que poderia ser. Crime organizado é um submundo de inimigos da pátria. Um mundo inferior ao mundo que é uma ameaça ao mundo. Para matar a fissura dos desesperados, colocar feijão em casa, pagar a polícia, devolver a grana para os barões que investem na boca e ser perigosos, muito perigosos, a gente sempre foi organizado.
quem trazia a droga para o morro, quem refinava, quem batizava, quem empacotava. A equipe que vazia avião e distribuía o produto. Os foguistas que avisavam quando a polícia subia o morro e precisávamos deixar só quem pagasse a facilidade. Então, éramos crime organizado? E quem fazia parte da organização colocando dinheiro para a droga girar? E quem fazia parte da organização como cliente? E quem fazia parte da organização dentro da cana, dando condições para os donos de morro comandarem a situação lá de dentro? Quem era crime organizado? Só depois de morto, entendi que crime organizado é quem faz parte da organização, mas pode ir em cana. Ah, a cana. Um lugar que seja ruim o suficiente para que ninguém queira ir para lá. De onde eu estou hoje, não sinto horror ou a dor da punição, o que merecíamos por nosso mau comportamento. Éramos punidos porque merecíamos uma pena. Precisávamos ser dignos de pena. E sempre será digno de pena quem vai em cana. Então, deve ser lógico. Quando eu fui mortal e brasileiro, vivia num país com mais de 622 mil pessoas dignas de pena. 70% dessas pessoas dignas de pena eram menores de 34 anos. 62% das pessoas dignas de pena eram negras. 99% das pessoas dignas de pena não concluíram o ensino superior. 74% das pessoas dignas de pena eram dignas de pena porque roubaram alguma coisa ou foram pegas envolvidas com drogas. Só que 41% das pessoas dignas de pena eram dignas de pena sem condenação que fixasse uma pena. Quase metade das pessoas dignas de pena talvez nem merecessem essa pena. E se realmente fosse engano, como depois desse engano, que se fosse admitido por quem mantinha o regime, levaria ao colapso do próprio regime, iriam recomeçar sua vida depois de ir injustamente para um lugar feito para ser tão horrível a ponto de coagir qualquer um a não sair da linha, como sempre avisou a polícia. A cana serve para avisar o que acontece com quem sai da linha, mas 42 em cada 100 que acabam nela nunca saíram da linha. Quem é vivo no Brasil e sabe falar, não diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória? O trânsito em julgado é o típico conceito que só depois de morto a gente consegue entender. E é um direito de luxo. Só que por mais luxuoso que trânsito em julgado pareça, ainda assim, 42 em cada 100 pessoas que acabam no lugar horrível o suficiente para que todo mundo morra de medo de acabar ali, não fizeram a coisa horrível o suficiente para acabar no lugar horrível o suficiente para que todo mundo morra de medo de acabar ali. Mas, quase todo dia, falam no Jornal Nacional que precisam de mais lugares assim. Deve ser para que milhões de vezes mais, 42 em cada 100 pessoas, passem por um castigo que serve de exemplo para que não façam o que eles não fizeram. Até depois de morto, isso é muito confuso. Pelo menos como foram presos por engano, logo conseguiriam emprego. Afinal, foi um engano, uma injustiça. Mas não. Ir em cana uma vez é ganhar sua terceira fossa occipital, suas orelhas em asa, sua testa inclinada, sua resistência à dor para se encher de tatuagens.
1,5% do total de riquezas geradas em todo o planeta vem do tráfico. Só as vendas do tráfico geram 2,1 trilhões de dólares. O tráfico é o 7º país mais rico do mundo. E esse país é sustentado por senhores de respeito, grandes políticos, primeiros ministros, alguns dos maiores empresários do mundo, pessoas que nunca serão consideradas parte do crime organizado e que a cada dólar investido no tráfico recebem 25 dólares em troca. Pessoas que recebem o maior lucro pelo seu dinheiro investido. Pessoas empenhadas em manter proibido tudo aquilo que hoje é subsistência de alguém que possa ser preso. De alguém que não sabe a diferença entre prisão preventiva, responder e liberdade ou trânsito em julgado. De alguém que, além da terceira fossa occipital, das orelhas em asa, da testa inclinada e a resistência à dor necessária para se encher de tatuagens, não saiba falar. Não saiba explicar o que acontece em volta de forma tão crua. Só depois de morto, entendi o que é o tráfico de drogas e o crime organizado. É tudo o que todo mundo aprende a odiar e que existe mais no ódio do que de fato. É tudo aquilo que, se tem algo que provoca mal para alguém, tem no Estado a função primordial de ampliar esse mal o máximo possível. Os inimigos do Estado, que são a razão de ser do Estado.